Todos os jovens com a paz do Senhor. Amém. Quero agradecer primeiramente a Deus, porque, como eu sempre gosto de dizer, se não fosse a misericórdia dele, eu não estaria aqui. É motivo de alegria poder ministrar para jovens no congresso na minha cidade. É uma honra. Já quero deixar meu agradecimento rapidamente ao auxiliar Daniel, sua esposa Larissa, pela coragem, pelo incentivo de trazerem um pregador da cidade, um jovem. Louvo a Deus pela vida de vocês e que Deus continue abençoando. Agradeço ao pastor Carlos, à irmã Inês. Desde que eu me entendo por gente, conheço eles. Cresci embaixo dos bancos. Glória a Deus. Não vou citar o nome de todos os amigos e conhecidos que estão aqui, porque são muitos. Então, para mim ganhar tempo, eu quero agradecer também, o motivo de alegria estar aqui com a Mocidade Shekinah. Eu e minha esposa tivemos o privilégio de usar essa camisa, 10 anos. Foi bênção de Deus. Congregamos ali 25 anos. Jeff, Kenny, Adri, Bruna, muito obrigado por estarem aqui. E eu não posso deixar de citar a minha esposa, minha auxiliadora, a Ken, metade do meu ministério. Sempre gosto de dizer que é a pessoa que mais me influenciou. Martim Lutero, ele disse que 10 anos de monastério não modificaram ele como um ano de casado, é verdade. Então, glória a Deus pela tua vida. Sou grato também pelo Tuti, que está ali representando os jovens do Baruch. Hoje eles não puderam estar por motivo de horário, alguns estudam, alguns trabalham, mas amanhã eles vão estar aqui conosco. Obrigado pela tua vida. Meu irmão, antes de eu entrar na palavra, eu só quero lembrar que nós trouxemos o meu livro ano passado, pela misericórdia de Deus. Não me pergunte como está aqui, mas ele está aqui. Queria dizer que este livro, Deus é seu amigo conhecido, que também é o tema do congresso, vai estar ali atrás com a minha esposa ao final. E 1 é 35, 2 é 30. Queria dizer para você que a linguagem é muito tranquila e fluida. Tem só 100 páginas e nosso objetivo é que adolescentes de 10 anos e idosos consigam ler e entender o que está aqui. Então, abençoe o nosso ministério e tenho certeza que você vai entender a palavra que está aqui. O que eu irei ministrar está um pouco dentro aqui, mas aqui tem muito mais. Amém? Amém. Eu queria dizer para esses jovens que vocês estão lindos. E eu não estou falando isso para mexer no emocional de vocês. Mas é que muitos jovens e muitos adolescentes, quando vão se vestir, se olham no espelho, vem uma voz: você é feio. Você deveria ter o cabelo assim. Quem sabe se você tivesse tal altura. Aí a pessoa que tem cabelo crespo olha e fala: eu gostaria que meu cabelo fosse liso, eu sou feio. E quem tem o cabelo liso fala: eu gostaria que meu cabelo fosse crespo, eu sou feio. Mas eu queria dizer para vocês, Deus não errou quando fez vocês. Vocês são a imagem e semelhança de Deus. E é por isso que vocês estão. Amém? Convido você a abrir sua Bíblia em Provérbios, capítulo 17. Provérbios, capítulo 17 e o versículo 17. Da última vez eu esqueci de mencionar, mas hoje não vou esquecer. É um prazer estar dividindo o culto com a irmã Kenny. Que Deus continue te usando poderosamente. Você, seu marido, sua família, é um prazer estar aqui com vocês. Provérbios capítulo 17, versículo 17. Que diz assim: em todo o tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. Agora eu convido você a ler comigo em João, capítulo 15, e o versículo 13. João, capítulo 15, e versículo 13. João 15, 13, que diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Até aqui, pode tomar a tua ação. Meus irmãos, a reflexão dessa noite não é se Deus quer ser nosso amigo, porque a Bíblia ela vai deixar muito claro que Ele não somente quer ser nosso amigo, mas foi Ele que nos amou primeiro, foi Ele que declarou o seu amor primeiro, e foi Ele que nos chamou de amigos primeiro. Então a questão aqui não é isso. A reflexão é como eu e você vamos reagir. Muito obrigado. Vamos reagir a essa oportunidade de amizade. Porque muitas vezes nós até pensamos que estamos tratando Deus como um amigo, mas com as nossas atitudes nós não estamos tratando apenas como um conhecido. É diferente.
E antes de falarmos como é ter uma amizade com Deus, eu preciso voltar um pouquinho mais. Eu quero voltar em outras classificações. Por exemplo, um desconhecido. O que é um desconhecido? É alguém que a gente até sabe que existe, mas muitas vezes não sabemos o nome, não temos interação, não sabemos do que gosta, do que não gosta. Nós encontramos desconhecidos o tempo todo, na fila de banco, na fila de supermercado, no trânsito, encontramos vários desconhecidos. Só que a gente continua a nossa vida sem sentir falta deles. Eles não são prioridade para nós, porque eles são desconhecidos. Por exemplo, imagine o seguinte: você está fazendo uma viagem e por algum motivo seu GPS para de funcionar. O teu celular também está sem Wi-Fi. Você tem que voltar ao antigo método de parar o carro e pedir informação. Você vai pedir informação para qualquer pessoa que esteja na rua. Você não conhece ninguém. Aí você chama alguém e pergunta: eu quero chegar em tal lugar. Como é que eu faço para chegar lá? Essa pessoa é o desconhecido. Você não está interessado em conhecer essa pessoa. Você não está interessado em ter interações com ela, desenvolver uma amizade. Você só quer que ele aponte o caminho. Muitas pessoas fazem isso com Deus. Deus, eu sei que tu existe, mas eu não estou interessado em te conhecer. Eu não estou interessado em seguir a tua vontade. Eu só quero que você aponte o caminho para eu alcançar os meus objetivos. Eu só quero que você mostre qual é o caminho mais fácil para eu viver o meu sonho. Depois disso eu vou seguir minha vida sem você. É lógico que alguém que pensa que pode viver uma vida boa sem Deus é porque ele não conhece Deus. Porque quando conhece Deus, entende quão grande Ele é e quão pequeno nós somos. Então, para algumas pessoas, Deus é um desconhecido. Paulo, quando ele chega em Atenas, ele encontra lá um altar. Existem vários deuses e vários altares, várias imagens, mas existe lá um altar escrito: ao Deus desconhecido. Ou seja, aquele povo sabia que existia um Deus, que não era representado por imagens de barro. Glória a Deus. Só que eles não conheciam Ele. Sabiam que existia, mas não tinham interação com Ele. Aí Paulo vem e prega aquele Deus para eles, e muitos aceitam o Senhor. Aleluia. O desconhecido é algo muito raso, é algo muito superficial. Aí nós chegamos numa classificação um pouco melhor: o conhecido. Conhecido de alguém que a gente sabe o nome. Muitas vezes já tivemos interações, já tivemos conversas, quem sabe até um passeio juntos. Por exemplo, na minha rua tem muitas pessoas e eu conheço o nome da maioria delas. Já conversei com a maioria, já pedi até extensão emprestada para cortar grama, só que não sou íntimo. Eu não tenho o hábito de ir na casa dessa pessoa, e essa pessoa não tem o hábito de ir na minha casa. Eu não sei quais são os seus sonhos, as suas frustrações. Por quê? Porque ele é um conhecido, ele não é um amigo. Um nível um pouco abaixo da classificação. Muitas pessoas tratam Deus como um conhecido. Eles até sabem algo sobre Deus, mas eles não querem ter um relacionamento com Deus. Eles têm até algumas orações respondidas, eles têm até alguns momentos, mas Deus não quer ter conosco só momentos. Deus quer ter uma história, Deus quer ter um relacionamento. Então, conhecido ainda é algo muito raso. Não se confia tanto assim em um conhecido. Você não divide os seus sonhos para um conhecido, mas para um amigo, sim. O problema é que muitas vezes a gente usa a palavra amigo fora de contexto. A gente pega e diz que aqueles seguidores no Instagram são amigos. Não são, são conhecidos. Porque a gente não tem coragem de, num momento de luta, de tristeza, chamar esses amigos virtuais e dizer: estou passando por isso, estou passando por aquilo. Por quê? Porque não é amigo. Agora, se fosse amigo, Provérbios capítulo 17, versículo 17: em todo tempo ama o amigo, e na hora da angústia ele não te abandona, mas nasce no irmão. Nós entendemos. Se a gente pegar e digitar no Google o que é um amigo, vai aparecer algumas definições. E uma das principais é: amigo é alguém que tem afeto pelo outro, tem respeito, tem lealdade, tem fidelidade. Isso é amigo. Amigo é algo profundo. Então nós precisamos pensar, antes de falar fulano é meu amigo, eu tenho que pensar: é meu amigo? Eu o trato como meu amigo? E eu sei que quando a gente ouve a palavra amigo, quando se fala em amizade, é natural a gente começar a lembrar dos nossos amigos e pensar: em fulano eu confio, fulano é amigo. Ciclano, já fez e tá, é meu amigo. Só que a reflexão aqui não é os tipos de amigo que nós estamos tendo, mas é o tipo de amigo que nós estamos sendo. Porque antes de entendermos como funciona uma amizade com Deus,
Nós precisamos aqui rapidamente entender como ser um bom amigo para o nosso próximo, aquele que é semelhante a nós. A própria Bíblia vai dizer: se alguém diz, amo a Deus a quem não vejo, mas não amo o meu irmão a quem vejo, é hipócrita. Então, antes de entendermos como ser um bom amigo de Deus, nós precisamos entender como ser um bom amigo para o nosso próximo, para aquele que é igual a nós. Amigo é algo muito profundo. Eu gosto de lembrar que amigo, ele tem liberdade. Eu tenho amigos que quando chegam lá em casa, abrem a porta da geladeira. Um conhecido não consegue fazer isso. Ele não se sente à vontade para isso. A primeira reflexão que eu quero que você faça é: Deus tem liberdade na sua casa. Porque aqui nós estamos na casa de Deus. Nós entendemos que este lugar é casa de oração. Entendemos que esse lugar é um lugar propício para adorá-lo, para cultuá-lo. Só que muitas pessoas vêm para o culto e lembram: Deus existe, eu vou adorar, te amo mais do que a minha vida, e está tudo bem. Só que quando termina o culto e ele vai para casa, ele esquece que Deus existe. Ele passa dias e dias durante a semana sem buscar o Senhor. E quando Deus vai no ponto dele e fala: me busca, ora, lê a Bíblia. Deixa eu te explicar, já, não é a carne que está fazendo isso. A carne nunca vai te induzir a buscar o Senhor. É Deus que está te convidando. Eu quero ser mais próximo. Glória a Deus. Eu quero ser seu amigo. Só que aí a gente se apega àquela desculpa: eu não tenho tempo. Deus sabe que está corrido. Só que aí tivemos tempo para outras coisas, para o Instagram, para a Netflix. E acabamos gastando, isso é gastar o tempo. Gastar o tempo com isso, ao invés de investir tempo no Senhor. Agora eu quero que você entenda: o verdadeiro amigo, ele te trata bem na tua casa, é a tua casa, mas ele também te trata bem na casa dele. Aqui é a casa de Deus. Aqui muitas vezes nós sabemos tratá-lo bem, mas e na nossa casa? Estamos sendo amigos ou conhecidos? Porque o amigo de verdade, ele te valoriza na casa dele também. Ele não te deixa de lado. Ele não lembra que você existe só no dia de culto ou só quando te encontra. Eu só lembro que fulano existe quando eu encontro, quando ele é conhecido. Amigo, se eu não o vejo, eu sinto saudade. Eu sinto falta. Eu mando uma mensagem: vamos fazer alguma coisa junto? Vamos na pizzaria? Vamos colocar o papo em dia? Porque sente saudade. Deus está sentindo saudade de algumas pessoas, porque Ele é um verdadeiro. Mas a questão, a pergunta é: quem nós estamos sendo? Amigos ou conhecidos? Preciso que você entenda que só crer que Deus existe é muito raso, é só isso. Porque até mesmo, isso é duro de dizer, mas até mesmo o diabo crê que Deus existe. E o diabo conhece Deus. Mas por que ele não é amigo de Deus? Porque ele não vive segundo a palavra. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 15, João capítulo 15, versículo 14: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então não é de qualquer maneira. Eu já ouvi muitas pessoas dizer assim: eu conheço Deus, mas eu lido com Ele da minha maneira. Ele me entende, Ele sabe o que eu sou. Entenda, nós somos criaturas. Quem somos nós para olhar para Deus e falar: eu vou reagir a você da maneira que eu quero? A nossa amizade vai ser no padrão que eu quero. Quem somos nós? Algumas pessoas falam isso. Quem fala isso é porque não conhece Deus. Não é amigo, não é íntimo. Para ser amigo, tem que viver segundo essa palavra. Como disse Martinho Lutero, quando ele está na Reforma Protestante, ele escreve as 5 solas. Uma delas é sola escritura, que significa só escritura. Sabe o que é isso? Não importa o que fulano de tal que é famoso falou, se não condiz com a Bíblia, não me interessa. Não importa o que ciclano falou, condiz com a Bíblia? Não, então não me interessa. Eu vivo segundo a vontade dele, porque eu sou amigo. Amigo é algo íntimo. E aí Provérbios 17:17 ele deixa claro: em todo o tempo. Isso aqui é profundo, é em todo o tempo. Não é só na alegria. Em todo o tempo, ama o amigo. Então, antes de falar da nossa amizade com Deus, eu quero refletir se nós estamos sendo bons amigos para quem está ao nosso redor. Primeira coisa é que amigo não é interesseiro. Se é interesseiro, não é amigo. O que é um interesseiro? A Bíblia relata a história do filho pródigo. Um jovem que vai ao seu pai e pede a herança antecipada. O pai o dá. Quando ele recebe, enquanto ele tem grana para gastar, ele tem muitas pessoas ao redor dele, que ele acha que são amigos. Só que quando a grana acaba,
todos eles somem. Porque não eram amigos, eram interesseiros. O amigo ama em todo tempo. Agora, se eu e você só somos amigos, só estamos interessados em ser amigos, jovens, quando alguém consegue pagar um lanche pra gente. É bom, né? Deixa Deus trabalhar. É bom quando um jovem paga o lanche pra gente. Mas se a gente é só amigo, quando nos convida a ir pro cinema, quando tem carona para nos dar, quando tem como nos bancar, e quando a crise chega nessa pessoa, quando essa pessoa não consegue mais nem pagar o próprio lanche e a gente se afasta, é porque nós somos amigos, somos conhecidos. Não é a mesma coisa. Agora, em todo tempo, é um amigo. Quando o filho pródigo está numa crise financeira e numa crise de identidade, sem nem saber quem ele é mais, ele fica sozinho, porque ele não tinha verdadeiros amigos. Mas na hora da angústia, o verdadeiro amigo se torna um irmão, porque ele não abandona, mas estende a mão. Que você venha ser verdadeiros amigos para quem está ao nosso redor, para quem conta conosco. Isso é ser amigo. Amigo também não é invejoso, porque tem pessoas que conseguem amar o outro quando o outro está na prova, não abandona. Mas quando o outro está na bênção, complica. Eu ouvi uma vez alguém dizer assim: eu quero que você vá bem, mas não melhor que eu. Ele está falando o seguinte: eu quero que Deus te abençoe, mas tem um nível, tem um limite, é até aqui, não pode me passar. Eu não posso ficar para trás. Isso não é amigo, isso é conhecido. A Bíblia vai falar de uma amizade verdadeira, onde um não competia com o outro, onde um se alegrava com a conquista do outro. A Bíblia vai retratar a amizade de Davi e Jonatas. Davi era um jovem pastor. E aí um dia ele está lá levando comida para os seus irmãos, e ele ouve que existe um tal de gigante Golias. E que o rei Saul está falando o seguinte: quem, o cabra macho, que matar esse cara aí, vai se casar com a minha filha, vai se tornar príncipe. Davi, impulsionado por Deus, vai lá, mata o gigante, casa com a filha de Saul, se torna príncipe, se torna genro de Saul, se torna melhor amigo de Jonatas, que é o príncipe herdeiro do trono. E aí o tempo vai passar. Aí Davi vai ganhando espaço. A Bíblia vai falar que quando eles saem em guerra, o povo gritava: Saul matou milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. E aqui complica, porque Saul ele não vai olhar: ô meu amigo, glória a Deus pela tua vida. Não, que? Estou ficando para trás, meu genro está me ofuscando. Não é amigo, é conhecido. Aí Saul tenta matar Davi, ele persegue Davi, Davi foge, vai para o deserto. E aí nós chegamos em 1 Samuel capítulo 23, versículo 16 e 17. Não precisa abrir. E Jonatas, filho de Saul, foi falar com Davi e o ajudou a encontrar forças em Deus. Não tenha medo, disse ele, meu pai não porá as mãos em você. Você será rei de Israel e eu serei o segundo em comando. Até meu pai sabe disso. Entende? Jonatas é o príncipe herdeiro. Só que ele entende: Deus está chamando Davi para ser rei no meu lugar. Ele não vai olhar: ele está querendo competir comigo, ele está querendo tirar o trono que é meu. Não, ele entende: Deus chamou Davi para isso e está tudo bem. Glória a Deus pela tua vida. Quando Davi está passando por uma crise, o mesmo Davi que matou o urso, que matou o leão, que matou Golias, está agora em crise. Está chateado, está cansado de tanto fugir de Saul, a quem ele considerou como seu amigo. Aí Jonatas vai lá e fala assim: não tenha medo, Deus vai te dar o trono. Ele está declarando com a boca dele: eu sei, vai ser teu, está tudo bem, eu não vou ser rebaixado, eu vou ser o segundo no comando, eu ainda vou te ajudar. Isso é um amigo. Aleluia! Ele não almeja ser maior do que o outro. Só que lá na escola a gente cresce ouvindo o seguinte: você tem que se destacar. Faça uma faculdade, depois faça uma pós, depois faça uma especialização e outra. Sabe por quê? Porque senão teu amigo vai te passar e tu vai ficar para trás. O que é isso? Competição. E isso vai grudando na gente e às vezes a gente quer trazer para dentro da igreja. Fulano está cantando muito, Deus está usando muito ele, não estou gostando. Fulano está pregando mais vezes do que eu, não estou gostando. E começa a gerar uma competição. Isso não é amizade. Isso é alguém que é conhecido. Amigo se alegra com a conquista do outro. Porque em todo tempo
Na alegria, eu preciso amar o meu amigo. Se ele conquistou um carro melhor do que eu, glória a Deus pela vida dele. Saul tinha tudo para olhar e falar: olha só com quem que a minha filha casou. O cara matou 20 milhares. Não. Ele se enciuma. Se tem ciúme, se tem inveja, não é. Aí eu lembro de Marcos capítulo 2, versículo 1 e 2. Aqui nós temos uma história muito conhecida, que muitas vezes a gente passa batido e não para refletir. Aqui tem 4 amigos que pegam um paralítico e eles decidem: a gente vai levar o nosso amigo até Jesus. E quando eles estão levando, eles estão carregando aquela maca, eles olham uma fila gigantesca, há uma multidão, e eles entendem: não vai dar para entrar na casa. Só que se algum deles tivesse ido como um amigo de fachada, como alguém que pensa assim: eu vou para, se alguém bater a foto, eu tá lá, ninguém fala mal, eu vou para cumprir o protocolo. Se alguém pensasse assim, quando visse aquela multidão, iria falar o seguinte: olha, fulano, a gente até tentou, mas você está vendo que não dá, a gente vai embora. Tu viu, a gente tentou, né? Mas olha isso aí, não tem como, vai ficar para uma próxima, quem sabe. Não, esses 4 homens, eles pegam o seu amigo, eles sobem no telhado, abrem um buraco e colocam o amigo na frente de Jesus. Eles queriam a cura daquele amigo, eles queriam a bênção naquele amigo. Eles não iam ganhar nada com isso, mas eles queriam a bênção na vida do amigo. Aí Jesus cura ele. E aqui entra no ponto principal. Esses 4 amigos, eles não têm um nome mencionado, eles não têm um nome conhecido, porque não importa o nome deles, importa a atitude que eles tiveram. Em todo o tempo amam um amigo. Naquele momento eles foram como um irmão. Eles levaram aquele homem até Jesus. Amigo de verdade nos aproxima de Jesus. Eu, como amigo de verdade, tenho que aproximar os meus amigos de Jesus e não o contrário. Então quem estamos sendo nós? Amigos ou conhecidos? Tem pessoa que fala assim: só vou ajudar se meu nome for mencionado, só vou fazer se meu nome estiver no cartaz. Quer aparecer, não é amigo de verdade, porque amigo de verdade ama até no anonimato. Quem é amigo de Deus faz a obra ainda que ninguém esteja vendo, mas o nome do Senhor estará sendo glorificado. Isso é amigo. E aí eu chego, deixa eu correr, eu chego na parte onde Deus é amigo. Entenda, sabe de quem que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando do Cristo Jesus, aquele que estava lá quando foi dito: haja luz. Ele estava lá. Nós estamos falando de alguém que estava lá quando foi dito: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele também estava lá. E ele deixa o trono de glória e vem à terra para ser humilhado, caluniado, cuspido, maltratado, torturado por eu e você. Aí João 15 e 12 diz: ninguém tem amor maior do que esse, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Esse foi Jesus. Tomou sobre si as nossas dores, e pelas suas pisaduras eu e você fomos curados. Esse é o melhor amigo. Eu e você, por mais que a gente se esforce para ser um bom amigo, nós falhamos e nós temos que pedir perdão. Mas Jesus nunca falha, Jesus nunca tarda, Jesus nunca chega atrasado, Jesus nunca está ocupado demais para ouvir a nossa oração. E é Ele que nos convida: vem ser meu amigo. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu. É um convite. Só que quando a gente fala de Jesus como amigo, quando a gente fala tudo isso, começa uma guerra espiritual. O inimigo vem e sopra na mente de jovens e adolescentes dessa era: ninguém te ama. Se você sumir, ninguém irá notar, porque ninguém se importa com você. É por isso que temos tanta depressão, suicídio, complexos de inferioridade. Mas eu queria dizer para você que Jesus te ama tanto que Ele tomou sobre si os teus pecados, os meus pecados. Foi torturado, e quando Ele está lá na cruz, Ele não abandona a cruz, porque ninguém tem amor maior do que esse, que dá alguém a sua vida pelos seus amigos. Jesus faz isso. Ele não fica só na teoria: vocês são meus amigos. Ele não fica só nisso. Ele prova que Ele é o melhor amigo. Ele prova que Ele nos ama. Porque ninguém consegue ter amor maior do que isso, que entregar a sua vida pelos seus amigos. Esse é Jesus. Só que ser amigo de Jesus nos traz também uma responsabilidade.
É um privilégio, é um convite, mas também é uma responsabilidade. E aqui eu lembro daquele filme antigo, O Resgate do Soldado Ryan. Não sei se você já viu, mas eu vou aqui resumir. Teve alguém que fez assim, que eu acho que eu estava ficando velho demais. É um filme antigo, mas é um bom filme. E o que acontece? O enredo desse filme é o capitão John Miller, interpretado pelo Tom Hanks, que pega os seus soldados e atravessa atrás das linhas inimigas, com uma missão: encontrar um soldado chamado James Ryan, interpretado no filme pelo Matt Damon. Por que ele está nessa missão de encontrar esse soldado? Porque esse soldado chamado James Ryan perdeu os 3 irmãos na guerra. É a Segunda Guerra Mundial. E o exército pensa o seguinte: para essa mãe não ter que enterrar 4 filhos, a gente vai salvar o último. E eles enviam uma equipe para fazer esse resgate. No final do filme, depois de que muitos soldados morreram no processo de resgate, o capitão John Miller é ferido. E ele olha para James Ryan e fala o seguinte: faça por merecer. E morre. O filme termina com o Ryan já muitos e muitos anos depois. Já não é mais o jovem Ryan, mas agora é o senhor Ryan. E ele chega no túmulo do capitão John Miller. Ele vai com a sua esposa, com seus filhos e com seus netos. E ele olha para o túmulo e fala assim: todos os dias eu lembro do que você me disse. Eu tentei viver uma vida digna. Está aqui a minha família, o que eu consegui conquistar. E o meu desejo é que os teus olhos eu tenha honrado o que fizeram por mim. Ele entende o seguinte: alguém que está vivo pelo sacrifício de um amigo não pode viver de qualquer maneira. Tem que honrar o sacrifício do amigo. Sabe quem entendeu isso? Paulo entendeu isso, e Paulo vai declarar: já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O que ele está falando é o seguinte: eu não vivo segundo a minha vontade. Eu estou interessado em viver segundo a vontade daquele que me amou e morreu na cruz. É por isso que Paulo vai dizer: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. É porque eu sou amigo daquele que morreu. Morreu e acabou, Jeremias? Não. O único líder religioso que fez o que eu vou falar agora foi Jesus. Se nós olharmos para os seguidores de Maomé, a morte venceu Maomé, acabou. Se nós olharmos para os seguidores de Buda, a morte venceu Buda, acabou. Lá no túmulo está escrito: aqui jaz Buda. No túmulo de Maomé vai estar escrito: aqui jaz Maomé. Mas no túmulo de Jesus, sabe o que está escrito? Ele não está aqui, porque ele já ressuscitou. Ele vai voltar para buscar aqueles amigos, aqueles que vivem segundo a sua palavra. Esse é Jesus. E há uma responsabilidade sobre nós. Precisamos fazer por merecer. Só que nós nunca conseguiremos ser merecedores do que ele fez. É por isso que naquele filme o Ryan fala: eu tentei ter uma vida digna, mas ele reconhece: o que vocês fizeram é grande demais, eu não consegui. Então ele encerra falando: mas que aos seus olhos, porque nem mesmo aos olhos dele ele tinha conseguido honrar ainda. Então ele fala que aos seus olhos eu tenho honrado o que fizeram por mim. Eu e você nunca seremos merecedores do que Jesus fez na cruz do Calvário. E o nome disso é graça, favor e merecido. Glória a Deus que a graça dele nos alcançou. Sabe por quê? Ninguém tem amor maior do que isso, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Não somos merecedores, mas nós podemos viver de uma maneira. Nós podemos reagir a esse convite de nos tornarmos amigos dele. A nossa vida precisa honrar o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Ainda que ele não esteja mais morto, ele está vivo. Ele está aqui essa noite. Nós temos uma oportunidade de adorar hoje e honrar o sacrifício que ele fez. Nós temos a oportunidade de falar para ele: obrigado, Jesus, por não desistir de mim naquela cruz do Calvário. Nós temos a oportunidade de falar com um amigo que se entregou por nos amar. Ninguém tem amor maior do que isso. Só que quando nós trouxemos uma palavra como essa, há uma batalha espiritual. E o inimigo começa a trabalhar na mente de algumas pessoas. Além de ele falar: ninguém te ama, o que é uma mentira, ele vem e tenta manipular. Isso daí é para os outros. Mas esse Jesus que ele está falando não te conhece. Esse amigo aí não se importa com você.
Eu quero dizer para você algo. Deus está falando para alguém aqui. Antes de você se conhecer, eu já te conheci. Antes de você ser formado, eu já sabia a altura que você teria. Eu já sabia a cor do teu cabelo, a cor dos teus olhos. Eu já te conhecia pelo teu nome e eu já te amava. Eu quero ser teu amigo. Não caia na pressão do inimigo de fazer de conta que para você é tarde demais. Porque quando alguém pensa assim, eu quero esse amigo, eu quero aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Porque para se tornar amigo dele não precisa ter muitos seguidores no Instagram, não precisa ter uma conta bancária recheada, não precisa nem ser popular, só precisa crer. Porque todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. E é uma vida eterna é crer, e quem crê obedece aos seus mandamentos. É isso. Há um convite lançado. Só que aí o inimigo começa. Não, semana passada você fez isso. Mês passado você errou nisso. Você errou nisso aqui também. Para você não dá mais, você já está manchado demais. Mas olha o que a Bíblia fala. 1 João 2:2. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Jesus não morreu na cruz por 2 ou 3. Jesus morreu na cruz por todos nós. Jesus não está interessado em ser amigo de 2 ou 3. Ele está interessado em ser amigo de todos nós. Mas depende de nós. Aleluia. Há um convite. Só que nos dias de hoje há os coach vão falar o quê? Autossuficiente. Você não precisa de ninguém para ser feliz. Você é autossuficiente. Isso é mentira. E aí eles vão falar, seja o herói da sua própria história. Só que eu queria dizer para vocês, eu não sou o herói da minha história. Jesus Cristo é o herói da minha história. Eu não era capaz de me auto-justificar, de me auto-salvar. Quem fez isso foi Ele. É por meio dele. A Ele toda a honra e toda a glória. Só que o inimigo insiste. Não, para você não. Você já pegou demais. Aí olha o que a Bíblia ainda vai falar. Isaías capítulo 1, versículo 18. Diz o Senhor: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Sabe o que ele está falando? Eu sou capaz de remover toda a mancha que está sobre você. O meu sangue é capaz de te lavar e te purificar de todo o pecado. Ninguém tem amor maior do que esse. Não é tarde demais. Jesus não desistiu de você. Mas há alguns que ainda ficam. Será que eu não extrapolei o amor de Jesus? Eu convido você a se colocar de pé. Alguns ficam pensando nisso. Peço para o grupo ali se preparar, eu já vou encerrar. Mas eu quero dizer para você algo que está na Bíblia. Romanos capítulo 8, o versículo 32 a seguir. Romanos capítulo 8, versículo 32. Vai falar para você que está inseguro de aceitar Jesus. Vai falar para você que acha que o amor de Deus já acabou sobre a tua vida. Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, mas antes o entregou por todos nós. Como Ele não nos dará também com Ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem há de os condenar? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem há de nos separar do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ninguém tem amor maior do que esse.
E eu quero convidar você a vir à frente, você que quer melhorar o seu relacionamento